Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, Cibele. Sejam bem-vindas. Gente, hoje nós vamos falar sobre prosperidade à luz da Bíblia, tá bom? Já pegaram sua aguinha? Vamos começar? Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui e aprender mais um pouco contigo. Queremos agradecer a presença da espiritualidade, dos amigos espirituais, dos mentores de luz, da equipe espiritual. Queremos agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, Senhor. E pedimos para que o Senhor possa direcionar de forma prática nesse ensinamento de hoje, para que saibamos o que fazer, qual caminho percorrer, que cada mulher que estiver aqui possa ser tocada individualmente, de acordo com a sua necessidade, Senhor, da forma como o Senhor quer falar para ela. Amém. Meninas, hoje nós vamos falar sobre as mentiras. Mentiras que contamos para nós mesmas e às vezes nós nem percebemos. Mentiras que nós contamos para nós e para os outros. E às vezes a gente nem percebe o mal que isso faz para nós. O quanto isso atrasa a nossa colheita. Vamos lá? Nós vamos começar aqui lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 13. Diz o seguinte: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O que é falar dolosamente? Falar dolosamente é quando você tem a intenção de causar algum dano a alguém. Ou seja, eu tenho intenção de prejudicar aquela pessoa. Eu tenho vontade de fazer isso. Então, eu com essa intenção minha de causar um dano, de prejudicar aquela pessoa, às vezes eu vou mentir, eu vou ser falsa, entende? Então, aqui Deus diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, ou seja, também de falarem o mal, de fazerem o mal, tá? Aquela fofoquinha que a gente pensa que é inocente e que vai fazer muito no mal, aliás, vai fazer muito mal na vida de alguém, tá bom? Então sempre pense nisso. Depois, a gente vem aqui, lá em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente na verdade são o seu prazer. O que ele quer dizer? As pessoas que mentem são abomináveis ao Senhor, mas aquelas que são fiéis na verdade, aquelas são prazerosas para Deus. Ou seja, aquelas são cuidadas, são protegidas por Deus. Deus vai ajudar na vida daquelas pessoas. Então, gente, o tempo todo a gente tem que estar consciente e atento com o que sai da nossa boca. Porque às vezes a gente nem fala pelo mal. A gente repassa uma fofoca que a gente ouviu que vai fazer muito mal na vida de alguém. Tá? E a gente nem sabe se aquilo é verdade. Então, assim, tome cuidado. A gente não profere palavras, por mais que elas sejam verdadeiras, a gente não profere palavras para fazer o mal na vida de outra pessoa. Apenas para fazer o bem, tá? Aí depois aqui, em Jeremias, essa palavra ela é muito linda. Ela diz o seguinte, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Evelino, mas por que o coração é corrupto? Calma que nós vamos falar sobre isso. Eu, o Senhor, sondo o seu coração e eu examino os seus pensamentos. Isso para dar a cada um segundo a sua conduta, ou seja, para eu dar para cada um de acordo com a sua conduta. Então, o que ele faz? Ele examina o nosso coração e os nossos pensamentos, segundo o fruto das suas ações. Aqui, isto para dar a cada um segundo a sua conduta, segundo o fruto das suas ações. O que ele fala? Que ele vê além das aparências, porque às vezes uma pessoa pode aparentar, ela pode falar aparentemente coisas boas, que parecem boas, mas todo o interno e toda a intenção dela
é má. Então Deus fala o seguinte, eu vou olhar. O coração ele pode ser corrupto. Então eu vou olhar como que tá a sua mente, a sua intenção, seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. E de acordo com esse conjunto, eu vou recompensar a sua conduta. De acordo com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. Por que Deus fala dessa questão do coração corrupto? E ele fala pra gente não confiar cegamente no coração. Por quê? Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em, por exemplo, traumas passados, em feridas, naquilo que nós aprendemos com a nossa família. Às vezes a gente toma decisões baseadas em carências, em necessidades. A gente toma decisões por medo, por orgulho. Isso o coração. Ele não sabe identificar. Então, por isso que a gente tem que parar e trazer para a razão e falar, opa, peraí, isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa ruim. Essa ação que eu vou tomar a partir de agora, ela é baseada em uma coisa que vai me trazer o bem, vai trazer o bem para as outras pessoas ou não? Porque muitas vezes às vezes a gente é má com outra pessoa de acordo com aqueles traumas que a gente viveu, com aquelas feridas que inclusive aquela pessoa ocasionou na gente. Entende? Então, por isso que Deus chama o coração de corrupto. Porque a gente toma decisões, às vezes, pelo coração, né? Nem sempre o coração, os desejos do nosso coração, eles são bons. Porque, às vezes, está baseado em tudo isso, tá? Que nós falamos agora. E aí, Deus diz aqui, eu vejo além das aparências. Então, para eu te recompensar de alguma coisa, primeiro eu vou olhar todo o conjunto para depois te dar de acordo com aquilo que é o que você emana, né? Aquilo que você passa pro próximo. E aqui, gente... Principalmente nós precisamos falar, as piores mentiras são aquelas que nós contamos para nós mesmos. Essas são as piores mentiras. Evelina, o que isso significa? Muitas vezes, olha para você ver, e às vezes você nem percebe que você está mentindo para você mesma. Muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta. Quando eu falo, eu não consigo, eu não sou capaz, o que eu faço? Se eu sei que eu não consigo, eu não sou capaz, eu travo ali, eu paro de fazer. Por quê? Eu acho que eu não sou capaz, então eu não vou nem tentar. Eu não vou fazer mais, então eu paro. Entende? Eu não prossigo. Às vezes a gente fala assim, depois eu faço. Depois eu faço isso. O que a gente está fazendo? Procrastinando, jogando para depois. Se a gente está jogando para depois, a gente não está fazendo. E o tempo todo a gente está jogando para depois. Então a gente não está fazendo. Quando a gente não está fazendo, a gente para, a gente trava a nossa vida naquilo ali. Às vezes a gente fala também, já tentei de tudo. Quem pensa que já tentou de tudo, ela não vai tentar outras coisas. Ela não vai buscar novas soluções. Porque na cabeça dela, ela já tentou de tudo. Então ela vai parar, ela vai travar. Porque na cabeça dela, ela tá certa. Ela já fez tudo, não tem mais nada que ela possa fazer. Então ela para e trava a vida dela novamente. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas todo mundo mente. Opa, peraí. Todo mundo mente, é normal mentir. Às vezes é uma mentirinha boba. E aí você está indo pelo ambiente, né? Às vezes tem mentiras também que a gente conta, por exemplo, isso vai passar, isso é só uma fase. Para aquele relacionamento ruim, aquele relacionamento tóxico que faz mal, a gente adia uma decisão. Isso vai passar, isso é só uma fase. Será mesmo? Quantos anos na sua vida você vem falando isso? Quantos anos a sua vida está travada nos relacionamentos e diversas outras áreas, porque a gente aprendeu que quando a gente está travada naquele relacionamento, a gente só tem foco naquilo e a gente sai do foco da nossa vida. Então, quantos anos você está travada adiando essa decisão? Uma mentirinha que você conta para você mesma. Eveline, o que são mentiras? Mentiras são meias verdades. Meias verdades são mentiras. Mas eu contei uma parte da verdade. Não, meias verdades são mentiras, porque você não contou todo o resto. Porque a verdade, ela é um contexto. Não é só uma coisa isolada. É o contexto daquilo que aconteceu. Então, meias verdades, eu contar só aquilo que me convém, é uma mentira também. Eu tô contando uma história e de repente eu exagero. Eu exagero para o outro ficar mais interessado naquela história. Ou para manipular o outro, para ele ficar com mais raiva daquela outra pessoa. E aí eu exagero um pouquinho para ele achar mais engraçado. E o que é isso? Para impressionar o outro. Isso também é uma mentira. Porque você está contando além da verdade. Então isso é uma mentira. Às vezes você se omite, você sabe de uma verdade, mas quando te perguntam você fica ali caladinha. Você fala, não vou entrar nisso, eu vou ficar caladinha. O que isso significa?
Mentira. Gente, quando você se omite é uma mentira. Às vezes você pode salvar a vida de alguém, mas você prefere se omitir. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente conta esse tanto de mentira? Por qual motivo que a gente faz todas essas ações? Porque a gente quer ser aceito naquele ambiente por aquelas pessoas. Às vezes porque a gente não quer perder uma amizade. Às vezes porque a gente não quer ser rejeitado naquele ambiente, não quer ser julgado, não quer ser criticada. Entende? Às vezes, pra gente não perder aquele trabalho, a gente fica caladinho. A gente sabe da verdade, mas a gente fica caladinho. A gente prejudica o outro, mas a gente fica caladinho pra gente ser aceita. Para as pessoas gostarem da gente. Entende? Você tá manipulando aquela situação. Olha só. E aí, aqui em João, olha só. João, capítulo 8, versículos 44. Versículo 44 diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos dele e os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ele fala aqui que o diabo foi homicida desde o princípio. Por quê? Porque ele jamais falou a verdade. Ele sempre trouxe as mentiras, as manipulações. E aqui ele diz: porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. É aqui na Bíblia que Deus fala que o diabo ele é o pai da mentira. Então, se você está mentindo, você está se aliando a ele. Veja só, quando a gente fala mentira, a gente afasta de Deus. A gente afasta do propósito que Deus tem para as nossas vidas, do que Ele quer fazer nas nossas vidas. Porque a gente está mentindo, mas Ele é da verdade. Quando a gente mente, igual nessas ações aqui que a gente viu, eu não sou capaz, depois eu faço, eu já tentei de tudo, a gente trava, a gente mente para nós mesmos e a gente trava a nossa vida. Entende? Ou seja, a gente está afastando de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Porque nós resolvemos mentir para nós mesmos. E acreditar naquilo. E aí, quando a gente mente, a gente abre a porta para o mal. É como se a gente estivesse convidando o mal para entrar na nossa casa. Ó, pode entrar, porque aqui você faz festa. Porque eu sou aliada a você. Eu estou mentindo. Eu concordo com essas coisas, então pode entrar. Você convida a escuridão para entrar na sua casa. E quando a gente traz a escuridão, quando a gente traz o mal para a nossa vida e para a vida dos outros, o que acontece? A nossa vida atrasa. Tudo trava, tudo para. Então pense bem nas mentiras que você está contando para você, tá bom? Porque aí você está travando a manifestação daquelas coisas que você deseja e a manifestação da sua colheita, de tudo aquilo que é para ser seu. Tá? Entende? Alguma dúvida? Vocês podem ir colocando aí, tá? Podem ir falando que eu adoro a participação de vocês. Materna Cozinha! Que bom ver você aqui. Seja bem-vinda. Vamos tirar uma carta? Vamos finalizar, né? Que já passou da nossa hora. Vamos tirar uma carta aqui? Oráculo, qual é a carta que essas mulheres precisam receber no dia de hoje? Qual é a mensagem que elas precisam receber? Todas as mulheres que estiverem aqui. A carta é uma inspiração que veio, ó. Diz o seguinte: a felicidade não é um lugar, uma coisa ou uma pessoa. É um estado de espírito. Treine a sua mente para encontrar diariamente pequenos motivos para ser feliz. Então começa a treinar a sua mente para ela ver felicidade em tudo, em todos os momentos. Tá bom? Vamos fazer a oração final? Feche os olhos. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pelo direcionamento de hoje, pelas palavras tão maravilhosas, por nos mostrar o caminho da verdade. Queremos pedir, Senhor, para que o Senhor limpe em nós tudo aquilo que nós não estamos vendo. Toda aquela mentira, toda aquela ferida, os traumas, os nossos medos, o nosso orgulho, a nossa vontade de ser aceita, de ser amada, a nossa vontade de ser reconhecida, de ser vangloriada.
Limpe nós e deixe em nós a verdade. Limpe as nossas intenções. Aquilo que nós temos dificuldade de tirar do nosso coração. Os nossos sentimentos, as nossas emoções em relação àquilo. Nos ajude, Senhor, mudar, trocar completamente as nossas ações para trazer a verdade, a bondade e a pureza para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Nós não queremos mais, Senhor, percorrer no engano, ser o engano e falar sobre o engano. Obrigada por tudo, Senhor. Nos ajude nessa jornada. E que neste dia nós possamos ver coisas boas. Falar a verdade. E falar sobre o bem. Ser o bem na vida da outra pessoa. E na nossa mesma. Amém, Senhor. Meninas, muito obrigada. Rayane, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada por estarem aqui. Se você gostou, curte, comenta. Eu quero saber da sua transformação. Como isso está te ajudando, tá? As viradas de chave que você tem. E já compartilha com aquela pessoa que precisa saber disso. Que precisa ouvir essa palavra no dia de hoje. Tá bom? Um beijo. Não esquece de tomar sua água. E quando você for tomar água, você já lembra. Já sabe como é, né? Toma água pensando que são os remédios que a espiritualidade colocou para você nessa água, para que você possa ser curada, para que você possa ser auxiliada, ter a visão correta, ter clareza nos seus passos, tá bom? Um beijo, um excelente fim de semana para todas. Até segunda-feira. Mas eu vou estar por aqui nos stories, hein? Não some não.